Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo mais uma mensagem, a terceira mensagem para a escola bíblica de hoje. Talvez vamos gravar a quarta mensagem também ainda hoje. Esse tema é muito vasto, estudando sobre Davi, que ele deixou para nós. Muitos homens que viveram com Deus deixaram para nós, que estão registrados na Bíblia, sobre essa área que estamos estudando aqui. A área da soberba ou a área da humildade. O que o verdadeiro servo de Deus faz opção? Porque o que ele ganha e o que ele perde. Então estamos estudando aqui o Salmo 19, verso 13, onde Davi faz uma oração. Senhor, não quero que a soberba seja o meu Senhor. Não quero que a soberba seja minha característica, como era a característica de todos os reis daquela época. Até de muitos líderes hoje, nacionais e internacionais, se vê muito isso, irmão. Na frente dos outros, aquela carinha de gente que está morrendo, mas o coração ali, a hora que ele pode, ele fere, ele bate, ele rebenta o outro. Inimigo é inimigo, bota para matar, para destruir. Principalmente para crescer mais o nome. Isso é soberba. Quero destruir o outro para meu nome aparecer como perversão, malvadão. Que aplico mesmo meu poder contra o outro. Cuidado. Então, Davi deu para nós exemplos a serem seguidos. Por exemplo, aqui no Salmo 138, olha o que ele disse, irmão, que eu posso perder ou ganhar com a soberba ou com a humildade. Diz assim, verso 6, diz: ainda que o Senhor é excelso, é maior do que tudo, melhor do que tudo, grandão, diz assim, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Olha como Deus é diferente dos reis da terra, dos ricos, dos poderosos. Deus nunca é igual aos soberbos deste planeta, aos políticos, aos reis famosos, poderosos, riquíssimos. Além de Deus ser, quer dizer, Deus ainda sendo trilhão de vezes melhor do que todos esses. Aqui diz que ele é diferente também deles, desse pormenor, em que ele atenta para o humilde. Ou melhor, ele tem mais, Deus, como se relacionar é com o humilde, isso quer dizer, atenta. Ele tem mais é como ouvir a oração do humilde do que o soberbo. Vamos entender isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que Tiago e Pedro escreveram sobre esse mesmo assunto, que Davi está dizendo. Então, os líderes da igreja primitiva, eles tinham a mesma ideia de Davi e o melhor comportamento de Davi nessa área, que muitos líderes das igrejas e da política ou empresários de hoje que dizem só de Deus, não tem nessa área da humildade. E o que perde, o que ganha? Deus atenta para o humilde. O soberbo conhece, ele sabe antes de você abrir tua boca, ele sabe o que está no teu coração. É isso que está dizendo. Se Jesus disse em Marcos 7:22 que a soberba está dentro do coração, e lá em Mateus 11:28, ele diz: aprenda de mim que sou humilde de coração. Então, cuidado com o teu coração. Pede para Deus mudar isso, hein? Por quê? O que eu perco? Se eu for soberbo, não me arrependo nunca, não quero mudar esse comportamento, esse tratamento entre mim e Deus, entre mim e as pessoas que estão em meu redor, que às vezes até precisam de mim,
só porque agora eu estou num cargozinho melhorzinho, Deus me botou ali para me ajudar pessoas, eu estou ali fechando porta para as pessoas, porque eu que sou, eu que posso. Cuidado com isso. Então Tiago escreve assim, ó, que era um líder compromissado com almas e não com o nome dele. Eu que sou Tiago, hein? Me respeite, hein? Não. Olha o que ele diz aqui, Tiago, depois de Hebreus. Tiago. A mesma coisa Pedro vai falar lá, tá bom? Diz assim. Verso 6 de Tiago diz assim: portanto diz, Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Olha aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Olha aqui, está dizendo que o diabo que está envolvido nessa questão da soberba. Então ele disse, olha, Deus resiste ao soberbo. O que é resistir? Por exemplo, olha aí o que o soberbo perde. Quando o soberbo está nas suas lutas, nas suas tribulações, e Deus já tentou falar com ele várias vezes, ele não quer atender, não quer se humilhar, como diz 2 Crônicas 7,14, que para a gente orar, primeiro tem que se humilhar, ou melhor, tem que ser, mostrar para Deus, humilde, desmanchar o velho homem nessa área da soberba. Então, aqui está dizendo que se eu não fizer isso, Deus vai resistir. Quando eu estou em tribulação, e vou dizer, Deus, estou com uma doença, me cura. Deus, estou com um problema na minha família, ajuda. Deus disse, tua oração não vou ouvir. Isso quer dizer, resiste. Tá bom? Deus é inimigo, em vez de ajudador. Mas ele diz, dá de graça ao humilde. Tudo, irmão, que o humilde vai ser retribuído para ele de graça. Inclusive, as suas orações vão ser respondidas. E o soberbo sempre no fim da fila. Por isso, irmão, tanta gente por aí que Deus já falou. E ele não quis atender. Isso é prática de soberbo. Ele fez o quê? Morreu. Família está destruída. Saúde arrebentada. Viu? Ministério dele parece que está bonito porque está crescendo financeiramente e às vezes Deus está esperando apenas ele morrer para julgar ele como soberbo. Então Deus resiste a esse tipo de gente. Então Pedro também diz aqui, ó, 1 Pedro 5, diz assim, ó, verso 5: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, quer dizer, aos mais velhos. Sede todos sujeitos uns aos outros, revestido de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então Deus quer te exaltar. Deus quer abrir porta para você. Não essas portas que o mundo tem para dar, que às vezes o diabo quer abrir porta. Mas para o humilde, ele quer colocar lá em cima para quê? Para que onde o humilde chegar, mesmo que seja com um patamar lá em cima, o dinheiro, a fama, a política, o poder, nunca mude ele. Ele sempre é servo. Onde alguém vê, sou servo de Deus. Ah, tu que é o doutorzão? Não, eu sou servo. Estou aqui para servir. Só isso. Salvar vidas através do meu comportamento. Para mostrar que ninguém vê a ostentação. Eu que tenho 1000 diplomas. Eu que tenho, sou teólogo. Eu sou doutorzão. Tenha cuidado, Deus resiste você nas suas lutas. Você vai perder muito com isso. Tá bom? Bem, vamos estudar mais algumas coisas, irmãos, que a gente vai ver aqui. O Paulo diz em 2 Coríntios 10, no verso 5, que o cristão ele tem que ter armaduras
de guerra. Porque um dos projetos do cristão com essas armaduras é destruir toda a altivez que se levanta contra a palavra de Deus. Então, olha só. Essa é a minha tradução da Bíblia Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto da original. Então, um homem soberbo, que é o diabo que usa, todo soberbo, Satanás é que usa ele. Quem usa o humilde é o Espírito Santo, mas quem usa o soberbo é o diabo. Bem, então, numa questão onde alguém está pregando uma mentira, se ele for soberbo, ele vai se calar e vai deixar passar. Como tem um monte de político por aí. Muitos políticos, irmão, que dizem sou cristão, estão aí só ganhando dinheiro do povo. Enquanto tem multidão metendo pau na Bíblia, metendo pau nas igrejas, ninguém vem no público para defender. Ninguém exorta os ímpios e dizem, estou aqui como político que Deus me botou. Cuidado, Deus, se Ele mesmo te botou, porque nem todo mundo é Deus que bota. Às vezes é o desejo de ganhar dinheiro, o diabo diz, vai. E ele vai se matar para lá, cada vez se matando. Mas se Deus te botou, uma das coisas para você destruir a altivez de quem ensina aquilo que não é de Deus. E muitos de nós, irmãos, nunca vão fazer porque eles querem se acomodar. Como o mundo se acomoda. Então ele está dizendo, não tenho o Espírito Santo, estou desarmado espiritual, porque não confronto o erro bíblico. Como agora, irmão, está cheio de doutrina diabólica no mundo inteiro. Principalmente na justiça dos homens. Muitos líderes da justiça humana estão se levantando contra a igreja, contra a Bíblia. Poucos que têm poder, autoridade para falar na mídia, para falar lá dentro do Congresso Nacional, no Senado, etc., nas câmaras de vereadores, pouco disso isso aí está errado. A Bíblia é a autoridade maior, Deus é a autoridade maior. Me mate, mas eu não vou deixar de falar isso. Então, meus irmãos, a outra coisa que identifica a gente como soberbo e nunca como humilde que vai ganhar a bênção de Deus, está aqui em 1 Timóteo 6, verso 4. Ó o que Paulo diz. Ele diz, se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, ele diz, é soberbo e nada sabe. Olha a coisa interessante. Paulo está dizendo, tu aprendeu com outro e não com Cristo. Tu não aprendeu comigo quando tu está ensinando uma doutrina que não se conforma com o que já está escrito na Bíblia. Isso é soberba. Melhor, isso é diabo na tua vida. Outra coisa que eu vou te falar. Por que essas pessoas que estão pregando por aí fundam outras religiões, inventando um monte de coisa, até dentro das igrejas evangélicas? Muitos dizem, eu vou fundar uma igreja, mas não quero igual a Assembleia de Deus, por exemplo, com aquela doutrina. Eu quero uma doutrina mais light, entendeu? Em vez de dar só feijão e mocotó para o povo maturar, eu vou dar só papinha para sempre, porque eu quero minha igreja superlotada. Isso daí é um sinônimo de você é um soberbo. Nunca aprendeu isso com Paulo, nunca com Davi, porque a verdade tem que ser dita, mesmo para aqueles que são novos convertidos, ou principalmente o crente velho, esse mesmo que tem que ouvir a verdade, somente nessa área. E quando líderes não querem pregar a verdade que já está escrito, começa a mesclar com mentira só para não perder membro da igreja, você é soberbo. 1 Timóteo 6,4. Então, tenha muito cuidado com isso, porque senão Deus vai te cobrar, tá bom? Quero falar sobre Provérbio 18. O que é que eu ganho, o que é que eu perco? Se eu for soberbo ou humilde. Provérbio 19, 18. Não é isso? Onde que eu estou?
É Provérbio 18? Ah, estou buscando 19. Meu Deus, eu me perdi. É 16. Calma. Provérbio 16, 18. Diz: a soberba precede a ruína. Minha tradução mais antiga, hein? E a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito. Isso aqui é Salomão que está dando um conselho. Provérbios são conselhos. Verso 19: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com o soberbo. Quer dizer, o soberbo, irmão, ele só tem amigo soberbo. Ele só chama aquelas rodonas dele de política, de bandidagem, de corrupção, soberbo igual ele. Então eles dividem tudo, suas alegrias, suas tristezas, né? Seu dinheiro, suas corrupções, suas prostituição sempre junto. Mas aqui está dizendo o Salomão: é melhor tu estar com os humildes. Procura os humildes para te andar com ele. Sai de quem é soberbo. Ah, mas a igreja que eu estou, o pastor, é soberbíssimo, acumuladorzão, ele quer mostrar que ele tem. Então sai daí. Sabe por quê? Esse provérbio 16, 18 diz: a soberba precede a queda. Não, a precede a ruína. Quer dizer, ele está se arruinando cada vez mais espiritualmente. Para o mundo, parece que ele está crescendo, melhorando, prosperando, como tem hoje essa doutrina diabólica, chamada de doutrina da prosperidade, que só mostra o dinheiro, a parte financeira. Ou então uma multidão de membros numa igreja pensa que isso é prosperidade. Muitos desses, irmão, não são todos, mas muitos, estão arruinados espiritualmente. Que a soberba, ela precede a ruína. Então toda vez que Deus fala contigo, então que a Bíblia fala e tu não atende, isso é soberba. Então tu está precedente de arruinar a tua vida. Tu é um arruinador de ti mesmo. Tu está chutando Deus para cada vez mais longe de ti. Porque Deus não anda com soberbo. Deus não tem comunhão nenhuma com quem não quer ser humilde, para ouvir o que ele fala, para poder ele, Deus, querer comunhão apenas com o humilde. Então, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, muitas quedas, irmão, depois você vai ver muitos escândalos com esses que querem subir, ser aplaudido, ganhar medalha. Ah, eu que ganhei a medalha, porque eu que sou o doutorzão, poderosão, eu que fiz. Lá na frente vai ver suas corrupções, as máscaras Deus vai fazer cair, porque o diabo sempre está por trás do soberbo. Quando Deus não está, o diabo está. Tenha cuidado. Amém? Por isso Jesus foi o exemplo para nós de humildade. Em Mateus 21, 20, no verso 5, Davi era um homem que ele sabia que a falta de humildade, né, arruína a pessoa. E aqui Mateus 18, 4, Jesus diz assim: aquele que não for humilde como uma criança, jamais poderá entrar no céu. Então cuidado, você que é pastor, você está perdendo seu tempo. Você que é crente, quer só acumular tesouro na terra e não acumula o principal, que é o grande tesouro que vai abrir porta para você no céu, que é a humildade. Você não quer? Não adiantou, como Jesus disse, tu vai ganhar o mundo inteiro e perder tua alma. Tu vai perder tudo. No céu só entra humilde. E ele compara igual uma criança. Tu já imaginou, irmão, uma criança que ela é pura, ela diz: eu que sou o doutorzão, eu sou perverso. Nunca você vai ver uma criança pura fazer isso. Então por isso que Mateus 18, 3, Jesus disse: se tu não te converter,
não te tornar como criança, no céu tu não vai entrar. Então, irmão, está faltando a gente se converter. Se converta, meu irmão, você que é um soberbo. Eu me lembro de um testemunho de um soberbo, crente, um coronel da polícia militar. Você sabe que eu fui ligado na polícia minha vida inteira, com policiais civis, militares, polícia federal. A gente se conheceu muito nessa área, andou junto muitas vezes. Aqui em São Luís fui chefe de setor de entorpecentes da Polícia Civil do Maranhão, soberbíssimo, que eu queria que as pessoas me aplaudissem pelo que eu era e pelo que eu fazia, prendendo todo o tempo os maiores traficantes de droga do Maranhão. Aí uma vez, depois de crente, eu soube esse testemunho bem aqui, que numa igrejinha lá da periferia, estava tendo um culto, e um irmão crente, soldado PM, ele era o porteiro do culto desse dia. Ele disse: vou ser o porteiro da igreja hoje. Ele ficou lá. Aí veio o coronel, que trabalhava junto com ele no quartel, mas o coronel era crente também. Quando o irmão olhou ele, pensou: bem, ele é coronel lá, aqui nós somos todo mundo igual, porque é assim que é a Bíblia, irmão. Lá no trabalho, cada um tem sua autoridade lá. Deve ser usada essa autoridade. Eu sou patrão, então você, meu empregado, faça como eu digo para você fazer. Independente de ser crente ou não, isso é normal. A mesma coisa é o coronel e o soldado. Lá, mas na igreja todo mundo é igual. Não tem maior nem menor. Todo mundo é igual. Aí lá vem o coronel, crente, com a Bíblia na mão, sem farda, sem nada, mas o soldado reconheceu ele e disse: a paz do Senhor, irmão. Sabe o que o coronel disse? Paz do Senhor não. Continência, soldado. Continência diante do seu coronel. Aí o soldado teve que se ajeitar todinho para ele, fez continência e entraram no culto. Quer dizer, uma pessoa daquela, esse coronel, nunca entendeu que Cristo sendo rei, o Davi sendo rei, mas eram humildes. Arranca isso, se converte, irmão, no reino de Deus, tá bom? Principalmente no culto, para cultuar a Deus, todo mundo é igual. Eu achei muito bonito que aqui em São Luís do Maranhão havia, não sei se ainda tem, o desembargador da Justiça de São Luís do Maranhão, que ele era diácono da Assembleia de Deus. Sabe o que é o diácono? A palavra diácono quer dizer servo. Na hora do culto, ele é que tirava as ofertas, um dos que tirava a oferta. Ele ia de mão em mão, tirando oferta na igreja. Para quê? Para dizer: olha, lá eu sou desembargador, lá eu dito as leis, lá eu mando prender, mando soltar, lá eu sou o desembargador, aqui eu sou igual a todos. Isso é lindo, irmão. Isso a gente aprende com Davi, com Paulo, com Jesus Cristo, com a igreja primitiva, com as doutrinas do Novo Testamento. Nunca usar meu cargo, meu poder para pisar, para querer deixar os outros ver que eu que sou o cara. Por isso, tu tem que ser meu empregado para sempre e eu o chefão. Cuidado com isso. Envia essa mensagem para alguém, já traremos o quarto vídeo para o YouTube hoje. Quarto vídeo sobre a diferença de soberbo e humilde. Aprendendo com Davi. Amém? Bom, envia essa mensagem para alguém, já voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.